Agora são 8 horas 14 minutos em Campos. Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV a partir das 17 horas. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Programa de hoje, nesta segunda-feira, que amanhece com tempo bom em Campos. Teve uma névoa úmida aqui na área central, agora já se dissipou. Na BR-101, atenção redobrada sempre aí com esse nevoeiro, mas o fluxo é normal, o trânsito é normal aí na BR agora, neste momento. Segundo a Artérias Fluminense, que é a concessionária responsável pelo trecho da BR, da Ponte Rio-Niterói, até a divisa com o Espírito Santo. Bom, voltamos então, faz 20 graus agora aqui no centro, com o Zenilson Coutinho, que é presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapuana, e com o João Siqueira, que é professor da UENF e também vice-presidente do comitê. Houve uma reunião com o Paulo, e aí a gente já falou sobre o avanço do mar, falamos de Brasília. Claro que é recorrente, né? A gente vai ter que voltar aí a essa reunião a Brasília também para falar dos assuntos pertinentes a esse bloco que a gente separou para falar aqui, que é justamente a inserção de Campos e região no programa de revitalização das bacias, que é um programa do governo federal, e eu gostaria que vocês falassem sobre isso também. Mas tem um outro ponto, que é uma proposta de prevenção contra as cheias e prevenção contra as secas, que é um sonho, né, de qualquer região atingida frequentemente, porque aqui a gente já tem aquela coisa de saber que dezembro, janeiro, provavelmente até fevereiro, a depender do ano, depender do volume de chuva, a gente vai sofrer com as cheias. Tem o principal aqui, que é o Muriaé, que abastece também, né, o Paraíba do Sul, que é o nosso principal, mas tem também outras cheias que atingem aqui a nossa cidade, e que aí implicam justamente no manejo lá da lagoa, que segundo o João a gente sabe tudo aqui da lagoa, né? Mas na realidade não é bem assim. Como que foi essa reunião aqui com para a gente entender, depois a gente volta a Brasília também. Essa reunião com o Paulo Canedo, que você já inclusive tocou no assunto aí, o João, que hoje ele está na Companhia de Obras Públicas, não está na COP? Acho que é isso. COP na Obras Públicas é um centro de pesquisa, né? Sim, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá. Ele hoje não está no centro de pesquisa. Ele nos recebeu lá no laboratório dele durante 2h30. Como é que foi lá? Como você disse, né? A gente hoje, Cláudio, você conhece muita gente, eu também, que fala, Lagoa Feia, eu conheço a Lagoa Feia fundo. Em 2008 a água chegou na minha calçada. Mas para você fazer alguma intervenção pública, alguma obra, você precisa de um estudo técnico e a técnica para dizer qual o nível da Lagoa Feia ideal hoje para se manter a Lagoa Feia, para atender a todos. Nós não sabemos ainda, mas o comitê tem se debruçado incessantemente sobre isso. Tem um grupo de trabalho, né, da nossa sala de monitoramento, que é um projeto elaborado pela diretoria do comitê, que vem desde 2009 trabalhando, ajudando a INEA na tomada de decisão para abertura e fechamento das comportas. Para esclarecer, todas as ações sobre os canais de Campos, quem tem a responsabilidade de fazer é o INEA, o governo do estado, e a prefeitura ajuda. Claro, né? Interesse também das prefeituras. É quem tem um recurso para isso. Os impostos vão para o estado e para a prefeitura. Sim. E aí são, né, eles que têm. O nosso recurso é pequeno para fazer obra. Se você for fazer uma obra, você gasta todo o recurso do comitê e não faz mais nada. Então nós optamos por fazer estudos e projetos
e para subsidiar o Estado, e que o Estado vem acompanhando nossa decisão até hoje. Então a gente, além de monitorar, né, ver esse nível de lagoa diariamente, nós monitoramos duas coisas. Nós vamos falar sobre a Lagoa Feia e sobre o Rio Paraíba do Sul. Nós monitoramos esses dois sistemas. Nós temos 110 pontos de monitoramento aqui na região hidrográfica 9, nesses 22 municípios do norte e noroeste fluminense. Alguns deles ainda na Lagoa Feia. Nós adquirimos 3 estações telemétricas e doamos ao INEA, para o INEA botar no site dele alerta de cheias, para você ver o nível da Lagoa Feia, Lagoa de Cima e Lagoa do Campelo diariamente de 15 em 15 minutos. Isso é inédito na nossa região. Sabe quantos pontos de monitoramento tem em Niterói? 1.500 pontos. Sabe quantos pontos tem na região norte e noroeste fluminense? Do INEA, esses 3 funcionando, que nós doamos. Que vocês doaram. Nós doamos. Então, esse vazio, isso foi falado aqui no simpósio para o superintendente do INEA que veio aqui, ele ficou assustado, que ele mesmo não sabia que existia esse vazio de monitoramento no norte do estado. Para você ver o que isso acontece, questão de recursos, e essa é a nossa luta, né? Por isso que a gente vai a Brasília, São Paulo, ao Rio, que é justamente para poder motivar o político a enxergar isso. O Porto do Açu, já repetindo aqui, já alocou 400 milhões de compensação ambiental. Sabe quanto veio para a região? Zero. Recentemente o Estado colocou 6 milhões a pedido nosso para a limpeza do Urim da Valeta, lá, que você conhece muito bem, que é o vertedouro da Lagoa Feia. 6 milhões. Sabe quanto alocou o mesmo governo do Estado para a limpeza de um canal lá de Ipanema? 140 milhões. Então, a desproporcionalidade da atenção de políticas públicas para o interior do Estado é imensa no Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós combatemos. Então, por isso, agora o governo do Estado alega, não, vocês têm que ter projeto. Sim, temos que ter projeto para que a gente possa executar. Não botei dinheiro porque vocês não têm projeto. Eles têm razão. Nós não temos projeto. Desculpa, mas projeto para limpeza dos canais, não? Sim. Também. Que projeto é esse? Por isso que nós fomos fazer. Desculpa a minha ignorância. Que projeto é esse? Então, tá sujo, limpa, filho. Sim, meu filho, mas é isso que é a mesma coisa. É a burocracia que extravanca, né? Você tiver lá, o governo do Estado traz uma máquina, como nós trouxemos em 2008, tiver 4 máquinas do governo do Estado aqui limpando os canais. Antes daquele serviço da Odebrecht. 4 máquinas do Estado aqui, nós acompanhamos isso. 4 máquinas do Estado aqui limpando os canais por causa da enchente, né, para drenagem, de 2008. Aquela enchente inundou a Baixada inteira. O Estado botou 4 máquinas. Antes de terminar o serviço, houve aquele fenômeno lá em Friburgo, as máquinas foram todas para lá. Por quê? Porque não teve projeto. Lá, né? A tragédia, claro que evidente, né? Lá teve prioridade. Foi prioridade. Mas por que as máquinas voltaram? Porque não tem um projeto. Que é isso que você falou. Traz uma máquina e limpa. Sim, o governo do Estado tem feito isso, mas limpa a região urbana e não limpa a área rural. Aí a água fica aqui e não tem saída lá na frente. É igual a Pia Sul. Você lava a Pia Sul, mas se o esgoto estiver entupido lá na frente, a Pia Sul vai continuar enchendo todo dia. Não, o que me causa estranheza na ideia do projeto, e eu entendo muito bem que se não houver realmente um controle sistemático do manuseio dos nossos canais, do uso dos nossos canais, até da preservação, eu sei entender isso muito bem. O que eu não consigo entender é essa burocracia imposta pelo Estado. É difícil. Eu tenho dificuldade de entender, desculpa a minha ignorância. Se eu sou seu aluno, eu tirava 0, mas pelo menos eu ia falar a verdade para você. Porque o que o Estado O que impede o Estado de limpar o canal? Se você almoçou, meu filho, não precisa de um projeto para saber que você tem que lavar o prato e os talheres. Mas e lavar as panelas também. Agora, o serviço público não funciona assim, infelizmente. Mas é de responsabilidade dele, João. Tá, mas aí eu pergunto a você, desculpa interromper o senhor com a minha ignorância, mas se é de responsabilidade do Estado a manutenção dos canais, por que o senhor, por exemplo, o comitê, por que a prefeitura, por que quem quer que seja, tem que apresentar projeto para limpeza e o Estado mandar a máquina e mandar os equipamentos que já deveriam, inclusive, estar até aqui, não precisava nem de... Porque o que é mais difícil? Limpar os canais sem projeto, mas manter a vida, manter os canais vivos, ou manter os canais sujos porque não tem projeto para limpeza? Como é que é isso? Aí eu entro numa coisa simples a resposta. Questão de prioridade.
é muito mais prioritário para o Rio de Janeiro limpar o canal de Ipanema do que limpar o Durim da Valeta. Essa é a resposta X da questão. Então, aí eles têm uma alegação de que nós não temos projeto. E lá no Rio tem projeto que a prefeitura faz. É o que eu falo, Cláudio, é a questão política. Tá? Você tem um exemplo aqui na cidade de Campos, aqui, o dique está caído ali, desde o início do ano. Até hoje está a rodovia daquela ali fechada para resolver um problema daquele ali. Está previsto para abrir agora em maio, não conseguiu, deve ser em junho, talvez. É absurdo isso. Agora, porque na verdade a gente tem uma configuração hoje na Assembleia Legislativa muito boa. Tem o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da casa. De repente, o João, uma reunião com ele aí no sentido de desburocratizar essa questão dos canais em Campos. Essa questão. Acredito que ele, como presidente da Assembleia, como deputado estadual, precisa tomar pé da situação, porque é a região dele, é a terra dele que está essa questão sendo esquecida. Nós estamos vivendo um momento político excelente. No âmbito estadual, sim. Sim, no âmbito estadual, por causa do vice-governador e presidente é uma pessoa daqui. Né? Então, nós temos que aproveitar isso, essa conjunção política. E espero que o prefeito de Campos, como está fazendo, sem nenhuma questão partidária, né, que o prefeito, seja ele qual fosse, ele deve ter essa visão, né, acima da questão partidária, ele vê uma questão política para a nossa região, nessa conjunção estados e prefeituras, né, todas as prefeituras daqui. E nisso, nesse movimento nós estamos aproveitando. Voltando um pouquinho à sua questão, realmente o que nós deparamos no comitê, as pessoas criticam, o comitê é lento nas suas decisões. Sim, porque nós lidamos com dinheiro público. Se você tiver empresa privada, você sai daqui e volta com uma máquina dessa que a Surcan comprou. Por isso que a Surcan está avançada nesse sistema. A Surcan é uma empresa privada, saiu daqui, foi lá em São Paulo, comprou a máquina, veio no outro dia, estava trabalhando, trabalha dia e noite. O governo do estado não funciona assim. Precisa de um projeto, de um programa, de uma coisa, e aí leva 2 anos só para adquirir a máquina. Mais 2 anos para criar um fundo de manutenção desse sistema. Então nós temos que criar, Cláudio, o governo do estado alocar, por exemplo, tantos milhões por ano para limpeza dos canais de Campos. É isso que nós estamos trabalhando. O governo do estado tem que tomar essa prioridade e adotar esse sistema, adotar o INE de um recurso anual para limpeza e manutenção dos canais de Campos. Essa é a programação, por isso nós fomos conversar com o Paulo Canedo, para nós montarmos esse programa, fazer ver aos técnicos do INEA, né, que eles entendem muito da capital, são capacitadíssimos técnicos do INEA, mas entendem pouco de nossa região. Então, dotá-los de sensibilizá-los, vamos dizer assim, para levar ao governo do estado a necessidade dessa priorização, que é a manutenção desses canais de Campos, com benefícios para Campos, São João da Barra, Quissamã, São Francisco. E nós temos já um projeto pronto de reconstrução das comportas do Rio Paraíba do Sul para adução de água para os canais. Esse projeto está pronto e, segundo, né, conversas, a Prefeitura e o Governo do Estado estiveram aqui, a OCEA esteve aqui agora no nosso simpósio que fizemos no dia abril, né, 12, 13 e 14 de abril, e nos prometeu assumir essa posição de reconstrução desse sistema de comportas. Tá? A manutenção dos canais já é um segundo ponto, mas não adianta nada, como eu falei, né? Reconstruir a comporta não limpar o canal, tem que ser um pacote. Então nós estamos hoje nessas tratativas, por isso nós fomos a Paulo Canedo, para que as comportas, o projeto está pronto, mas nós precisamos, junto com a reforma das comportas, o governo do estado fazer um programa de manutenção dos canais, porque aí a água vai entrar do Rio Paraíba do Sul e alimentar a Baixada Campista, reduzindo a salinidade e reduzindo a dessecação dessa região, né, que vem acontecendo nos últimos anos, né, a seca da Baixada Campista. Porque uma coisa é a cheia do Paraíba e seca do Paraíba, e outra coisa é a seca da Baixada Campista. São duas coisas diferentes que nós monitoramos. Então, nessa visita a Brasília, deu para encaixar esses canais aí também? Porque houve uma intenção lá, a apresentação de um programa de revitalização das bacias. Eu não sei se os canais estariam... Isso foi a grande esperança que nós trouxemos de lá de Brasília. Tá? A segunda pauta em Brasília, começando, né? Uma foi a pauta da Prefeitura, levou 9 vereadores e o São João da Barra, São João da Barra, para conter o avanço do mar.
Porque uma coisa está ligada à outra, né? A vazão do Paraíba e o avanço do mar. Então, uma pauta foi essa. A segunda pauta foi amortecimento de cheias e revitalização da vazão aqui em Campos. É possível fazer isso? Claro que é possível. Isso é feito no Nordeste, é feito no São Paulo, é feito no Paraíba do Sul, em várias regiões, que é a construção de reservatórios para guardar a água da chuva e manter uma vazão mínima durante o período de estiagem, que todo ano acontece. Tá? Todo ano acontece inundação das cidades por causa das chuvas, excesso, e todo ano acontece a baixa vazão aqui em Campos por falta de chuvas. Isso é anual. Pode resolver isso? Claro que pode, é possível. Então, nós fomos lá, levamos esse projeto, né, de amortecimento de cheias, fizemos um grande estudo, são 500 milhões de prejuízos, Cláudio, só com cheias e secas, né, aqui na região. Por ano. Isso. Não, no período de 2013 a 2015. Meio bilhão de reais, 10 anos. Só aqui, 370 milhões foi gasto na porção mineira. Por que a gente estuda a porção mineira? Porque o Rio Muriaé nasce aqui e vai até Minas. O Rio Pomba nasce no Paraíba e vai até Minas. Então, a vazão do Pomba que causa cheia em Campos, o que causa cheia em Campos? Esses estudos, Cláudio, você, como eu falei, você pode fazer a sua casa, mas se você fizer um projeto arquitetônico, você vai ver a fundação da sua casa, para depois não rachar a parede, o solo que tem a sua casa, né? Se for fazer um prédio, você tem que fazer uma fundação, um estudo de fundação, ou o tamanho do ferro que vai ter as colunas da sua casa, isso é o estudo que a gente faz, né? Então, aqui, a gente estudou, né? São diversos Pomba e Muriaé que causam a cheia em Campos. A vazão desse ano 2022 não tombou o dique aqui na beira do rio? Sim. Então, agora em 2022, a vazão do Pomba e do Muriaé foram altíssimas esses 2 anos. Você viu aí na notícia, Itaperuna, Pada, Peribé, Cataguases, Ubá, tudo enchente, inundação dessas cidades. Paraíba acho que passou da cota de 11, né? Que é a cota 10,92. Quase. 10,92. A Quase 10,40 né? é o transbordo de Campos, né? 10,40 é o transbordo, 11 aqui no centro, né? 11 aqui o transbordo, a cota de transbordo é a cota que vai inundar a cidade inteira. Por que não inunda a cidade inteira? Porque nós temos diques de Itereré até Atafona. Temos diques da usina São João até Gargaú. Por isso que não inunda a cidade de Campos. Sim. Tá? E temos as comportas. Tem os canais, as comportas. Inclusive, por isso que não inunda Campos. Tá? É só por isso. Porque senão todo ano inundava Campos, como antigamente, né? Esse ano, 2022, por que não inundou Campos? Tombou o dique, mas não inundou a cidade. Porque a cota de transbordo chegou a 10,40. 11,40 foi 2008, ultrapassou em 1 metro a cota de transbordo. Por isso que inundou a cidade, os ralos, né, as coisas, inundou a cidade. Esse ano, felizmente, a cota não chegou a 11. Se chegasse a 11, tinha inundado, porque o dique caiu, né? Não tinha proteção alguma. Então, a cidade teria inundado. Então, essas questões... Aí, da onde veio essa água? Claro, veio de Minas Gerais. Veio de São Paulo. 18% dessa água veio de São Paulo. Nós fizemos esse estudo, nós temos esses gráficos. O problema é que também, desculpa te interromper, João. Não, claro. Porque às vezes me empolgo aqui. Mas você pode que bom pedir. Que mas você pode chegasse aqui, você ficasse quieto, eu ia ficar decepcionado. Ficar triste. Não, é porque tem as comportas, tem as reservas, os reservatórios que foram feitos para justamente esses desvios de água, né? Também para as termoelétricas, para as hidrelétricas, perdão. E elas também, como enche lá para elas abrem a comporta para poder mandar a água embora. E aí vem mais pressão de água para gente. Você está inspirado hoje, né? Que eu acho que eu vou até embora, nem preciso mais falar nada. Não, é que eu fico lendo tudo que você escreve. Não, você está corretíssimo. O reservatório de São Paulo, eles acumulam água da chuva para evitar Para que serve o reservatório paulista? Para abastecer a metrópole do Rio de Janeiro, para abastecer a transposição, para não faltar água na transposição. Para isso que serve o reservatório paulista. Não serve nem para o Vale Paraíba Paulista, não. Só serve para a metrópole paulista, não, a metrópole carioca, né? O Rio de Janeiro. Os reservatórios mantêm a vazão do rio, guardam a água da chuva, para que o rio nunca seque ali em Santa Cecília, ali em Barra do Piraí, para que as bombas possam captar a água do Rio Paraíba do Sul e jogar no Guandu. 120 metros cúbicos, muito mais do que tem para nós aqui, que tem 60 metros cúbicos para nós. Então, o que nós queremos fazer é a mesma coisa que tem lá, fazer aqui no Pomba e no Muriaé.
porque são 1.200 metros cúbicos de cada um desses rios. Se guardar essa água, que 68% da água que causa cheia em Campos vem desses dois afluentes, Pomba e do Muriaé, 68%. Tá? Então, se a gente guardar essa água, nós já fizemos esse cálculo, a gente guardar essa água lá em grandes cisternas, que é possível fazer isso, nós evitamos as cheias em todos esses municípios mineiros e fluminenses, noroeste principalmente, e Campos também, São João da Barra também. Nós evitamos cheias em Campos e evitamos vazões baixíssimas no inverno aqui. Então, isso que nós levamos a Brasília, o ministro entendeu, inclusive, antes eu fiz, o professor Bulhões fez uma apresentação e eu fiz uma outra apresentação sobre isso que eu estou falando para você aqui, essas vazões do Pomba e do Muriaé. E os 500 milhões que se gastou nesse período por exemplo, o cara ficou desabrigado, ficou alojado não sei aonde, isso gasta dinheiro. Destruiu uma casa de fulano, gasta dinheiro. Então, né, computou tudo isso e nós fizemos esse trabalho junto com a Defesa Civil Estadual. O Coronel Joelson Oliveira nos deu o site. Acho que ele foi a Brasília também, foi? A Brasília, foi a Brasília, eu e ele fomos a Brasília representando o nosso comitê e ele a Defesa Civil. Nós... eu fiz uma apresentação baseada nesse estudo no site da Defesa Civil que mensura esses danos. A Defesa Civil é para isso. Então, nós tiramos esses valores, mostramos a ele lá. E muito interessante, Cláudio, que o ministro ele discorreu antes da minha apresentação, depois que falou sobre o avanço do mar, são duas pautas, né? Quando começou a pauta nossa aqui do Baixo, e o Coronel Joelson, inclusive o Superintendente Nacional da Defesa Civil estava presente à reunião, tá? Estava presente. E aí ele discorreu sobre esse assunto de revitalização de bacias, dizendo que aí foi o grande ponto que nós vamos nos encaixar. Felizmente, o governo nacional tá enxergando as bacias hidrográficas como o objeto de investimento para a recuperação de água para a população. Vai ser lançado agora 4 programas pelo governo Lula. Não estou fazendo propaganda nenhuma de tudo. O Ministério de Integração Nacional, através do governo, vai lançar 4 programas. Ele disse, palavras dele, que é a menina dos olhos do Integração Nacional, um dos programas, que é a revitalização de bacias hidrográficas brasileiras. Nesse programa, ele cai exatamente no nosso colo. Nós temos o momento oportuno, como você falou do governo do Estado, nós estamos no momento de chegar junto ao governo federal e solicitar ações para a revitalização da bacia do Paraíba do Sul. Por isso que nós também estamos lá no CEIVAP, que é o Comitê de Integração, né, do qual eu sou vice-presidente. Esse comitê, os comitês brasileiros, e ele discorreu sobre, e ele tem conhecimento sobre isso, ele demonstrou lá na hora, sobre revitalização, quais ações de revitalização de bacia, regularização de vazões, que nós pregamos há 10 anos, né, Zenilson? Revitalização de vazão do Paraíba do Sul para conter o avanço do mar, para diminuir, aumentar a vazão aqui na Foz, e recuperação de nascentes. Palavras deles, são 2 ações que o Ministério da Integração quer fazer. Revitalização de nascentes, que nós fazemos há anos, e regularização de vazões. O Ministério da Agricultura paga em Minas Gerais para fontes Sim, PSA, Programa de pagamento por serviços ambientais. Tem produtor lá, pequeno produtor, né? Que já está sobrevivendo por conta daquelas fontes que ele preserva. Tem que fazer o cercado para o boi não invadir ali, 50 metros de raio. Nós estamos com um programa desse aqui, do Baixo Paraíba do Sul. Mas está pagando o pessoal? Sim. Nós temos 2,5 milhões já destinados em Rio Preto. Tem 26 nascentes, nós vamos proteger aqui, já começamos esse trabalho há 1 ano atrás, e vamos começar mensal, agora, né, a executar a obra, estradas, curva de nível, barraginhas, BET, bacia de evapotranspiração, barraginha, você faz ao lado da estrada, você faz um buraco no solo e guarda aquela água da chuva. Sim. Ela vai infiltrando no solo ao invés de escorrer pela estrada e ir embora rio abaixo. Não só evita os danos nas estradas, como também nos pastos.
Que costuma fazer aquelas erosões ali. Sim. Então, 2,5 milhões que o comitê está a empregar aqui na bacia do Rio Preto. Boa, Por que boa. Rio Preto? Porque lá tem 26 nascentes para serem protegidas. Se a gente deixar, hoje elas estão... Sim, nós vamos aumentar a vazão delas com essas ações. Sim. De cercamento, de infiltração de água no solo, essas coisas todas, né? Então, nós viemos lá esperançosos sim, tá, Cláudio? Porque esse programa de revitalização de bacias, que vai ser lançado agora pelo governo através do Ministério da Integração, o ministro Valdez Góes informou isso, e ele conhece esse assunto, tá? Ele é do norte no Brasil. Ele disse que não conhece muito a região brasileira. Ele vai ter um encontro agora. Por que a gente acreditou na fala dele? Ele vai ter um evento agora no norte da Bahia, que ele quer conhecer aquela região, que é uma região semiárida, muito pobre, né? E depois ele quer conhecer várias outras regiões do Brasil. E o deputado o convidou para vir aqui em julho, tá? E conhecer a nossa região norte e noroeste fluminense, e ele prometeu vir, pediu à secretária para colocar na agenda dele. Não definiu data ainda, é claro que o deputado que vai definir isso, não somos nós, mas ele prometeu vir à nossa região conhecer esses problemas nossos de Paraíba do Sul e nesse programa de revitalização de bacias hidrográficas. Então isso nos deu muita esperança de que esse ministro tem uma visão realmente apurada sobre esse assunto. É a primeira vez que nós vemos... eu vejo, né, Zenilson, nós vemos um ministério voltado para esse tema, revitalização de bacias hidrográficas, é a primeira vez que a gente vê isso. Você tem aí uma série de outros trabalhos, mas revitalização das bacias. Agora, essa revitalização da bacia, que eu quero entender, pode pegar esse projeto aí das secas e cheias ou não passa por isso? É para isso. É para isso. Ele falou lá, discorreu sobre isso. Você já tem esse projeto pronto, João, não tem não? Temos esse projeto, nós já temos esse modelo pronto, Cláudio. O projeto arquitetônico é só o ministro, né, que vai ser o mestre de obra, né? Sim, sim. Vir aqui e fazer isso. Aonde nós vamos revitalizar a bacia? Aí é questão da prioridade. Quem vai sair na frente, né? Não é correr um à frente do outro, é prioridade. Ministro, o Baixo Paraíba do Sul precisa ser revitalizado. Minas e Rio de Janeiro, norte fluminense, noroeste fluminense e leste mineiro, precisa ser revitalizado. Por que a gente bate muito em Minas Gerais, Cláudio? Porque através do CEIVAP, aí as pessoas precisam entender por que as coisas acontecem, né? Minas, ele tem a bacia do Rio Doce, Rio Grande, Rio São Francisco, bacias importantes para Minas Gerais. O Paraíba do Sul não é importante para Minas Gerais, porque é a menor bacia que de Minas Gerais, né, a menor bacia hidrográfica. Quem tem que estar lá pedindo ao governo mineiro e ao governo fluminense para se unirem para revitalizar essa bacia do Paraíba do Sul, somos nós. Para nós, essa bacia mineira é importante. Para Minas, ela é, em grau de importância, quarta. Para nós, não. É uma das mais importantes. O Murié e o Pomba, para nós, é tão importante quanto o Paraíba do Sul. E lá que ele nasce, lá que nós temos que guardar a água, fazer a nossa cisterna é em Minas Gerais, não só aqui. Podemos fazer reservatório aqui em Padre, Miracema e Talcara, até Muriaé ali, vizinho ao Rio de Janeiro. Sim, podemos. Mas ali você vai resolver metade do problema. Se você fizer ali e fizer lá em Minas, vai encher, porque também as cidades que ficam antes do reservatório vão estar embaixo d'água. Então tem que fazer lá em cima, lá em cima, contendo de cima para baixo. Aonde você vai revitalizar a água que sai em campo? Na nascente do Paraíba. Sim. Então a nascente é lá. Ou São Paulo ou Minas, são as nossas nascentes. Não existe nascente aqui. Existe nascente no Noroeste? Sim, mas de pequeno porte. As nascentes mesmo, de Pomba, de Muriaé, que são os principais afluentes, estão lá em Minas. Então nós temos que fazer alguma... Por isso que o comitê é bom. Tem um CEIVAP que congrega Minas, São Paulo e Rio. Então esse CEIVAP pode fazer essa distribuição de recursos junto ao Ministério da Integração para poder revitalizar a vazão aqui em Campos, na Foz, entendeu? Não é Campos. Quando a gente fala Campos, por que a gente fala Campos? Ontem no ciclo do açúcar, o pessoal está falando açúcar em Campos. Né? As usinas, até em Bom Jesus tinha usina de açúcar. Quissamã, todo o território de usina de açúcar. Em Italva tinha. Não é só Italva, Pureza, São Fidélis. Eu sou de lá, de São Pedro do Paraíso. Foi muito bacana a palestra, nós falou sobre isso. Então, a gente fala, açúcar foi Campos.
Não foi aqui, Campos. Foi toda essa região. Então, quando a gente fala, por que fala Campos? Que é a última estação de medição de vazão. Cardoso de usina. Você conheceu? Cardoso. A usina de Santana? A usina de Santana. Minha mulher deu aula lá, ali embaixo. A gente vendia cachaça lá naquele. Vendia então, e bebia também. Então, a última estação de medição de água é Campos, que tem 85 anos de medição. É uma importante estação. Por isso que a gente fala que é Campos. Mas, quando a gente fala Campos, a gente lê São Francisco, São João da Barra, Quissamã e Campos. Estão interligados nesse processo, tá? Lógico que os outros também, Cardoso e tal, tudo para cima, né? Eu, quando comecei a trabalhar nesse processo, Campos tinha 24 usinas de açúcar. 1975, 78, o auge da nossa ciclo de agricultura aqui. 12 milhões de toneladas de cana. Foi falado isso ontem na palestra lá. Foi muito bacana, Cláudio. 24. E como é que foi lá, deixando um pouco aqui, pelo que eu entendi, boa, produtiva, promissora reunião lá em Brasília, né? Vamos anotar aqui a data para te cobrar. Você falou da vinda do ministro lá para julho, né? Então vamos nos atentar a essa data aí para estar acompanhando, te cobrar no que diz respeito. Não, deve cobrar. A parcela da sociedade. Sim. Porque você é a parcela dos municípios e a gente dessa sociedade interessada nessa preservação, revitalização, né? Que nós vamos cobrar o ministro dessa vinda e as soluções prometidas por ele. É claro que nós temos que fazer um dever de casa com estudos e projetos que nós vamos fazer. E já temos, né, o início aqui, que foi apresentado lá. Muito importante, Cláudio, a oportunidade, e eu agradeço também ao deputado, né, sem nenhum apelo partidário, repetindo pela enésima vez, a oportunidade nós tivemos de fazer uma apresentação de 20 minutos, o qual o ministro entendeu, já que ele tem um conhecimento sobre isso, e nos escutou, né? Então é uma oportunidade única que nós temos, o comitê aqui da Foz do Paraíba do Sul, apresentar para o Ministério em Brasília, junto com a Defesa Civil, essa problemática nossa, assim como ele disse que não tem conhecimento do Brasil inteiro, ele teve a oportunidade de entender muito bem os danos, os prejuízos que a enchente e as secas causam aqui em nossa região. Eu acho que foi uma oportunidade única, tá? Além de outras, né, que outras pessoas já fizeram esse caminho, mas para o Ministério da Integração, nesse momento, foi uma oportunidade única em início, né, de ação. Então, esse programa de revitalização de bacias, certamente ele vai ter uma lembrançazinha lá o dia que ele for assinar alguma das ações em termos de Brasil, ele vai lembrar do Paraíba do Sul, com certeza. Pois é, antes de irmos a São Fidélis, falar do evento lá nesse final de semana, e aí, assim como o ministro, foi interessante a reunião, eu penso que se vocês conseguirem chegar até o presidente da Assembleia, isso não é difícil? Sim, nós vamos também, né, nós estamos, está na nossa pauta. Acho que tem vários caminhos aí que vocês podem percorrer, vocês sabem melhor do que eu, mas o Rodrigo também é de fácil acesso, é acessível, né? O cara está interessado em trabalhar pela região. Eu acho que se apresentar ele essa dificuldade dos nossos canais aqui junto ao governo do estado e numa comparação que você fez aí com 6 milhões aqui como tipo um favor para Campos e 140 milhões para um canal semelhante no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, acho que ele vai se atentar mais aí também ao fato, porque assim, as autoridades, a gente imagina que a autoridade tem que conhecer tudo, né? Conhecer todo o estado, todo o município. Não é só conhecer, Cláudio. Entender, né? Não, ele tem a equipe técnica dele lá, né? Então, quando ele vai fazer um programa, seja o presidente da LERJ ou o governador principalmente, ele vai ouvir os seus técnicos. Realmente Campos precisa? O técnico tem que entender. Quem leva essa mensagem para a equipe técnica somos nós. O próprio técnico está lá no Rio de Janeiro, ele não tem conhecimento de tudo. Não, tá? Tem uma lagoa lá que é a maior do Brasil, de água doce,
que a Lagoa dos Patos é a maior, mas a água tem uma intrusão salina, tem ligação direta com o mar, então não é água estritamente doce. A maior lagoa do Brasil é a Lagoa Feia, de água doce. A Ju-Paraná também Ju-Paraná ali em Linhares, você conhece? Também, mas se falar que eu já pesquei lá, você não vai acreditar, né? Menor eu já tomei banho lá também, graças a Deus. Não, que eu tenho um amigo em Piúma. Ele tem uma fábrica de janelas lá em Linhares, tem muita fábrica de portas e janelas, não sei se... Você percorre o Brasil todo. Não, você tem pra toa, né? Sua praia qualquer hora, como estou fazendo aqui agora. Edmundo está aqui, perturbando aqui. Então essa questão de priorização, Cláudio, é muito importante para esse governador ouvir, ou o ministro ouvir, a Paraíba, alguém já me falou desse negócio aqui, realmente, né? Não, governador, realmente precisa. Então, na questão da priorização, esse mosquitinho levando essa mensagem lá, né? Sim. O Beija-Flor levando essa mensagem lá de gotinha em gotinha, a gente vai fazer esse trabalho. E, sinceramente, acredito muito que ele possa ajudar a gente a resolver esse distanciamento aí das ações do governo. Sim. Agui, você foi em São Fidélis também, Zé Nilson? Não. Você fica acompanhando muito o João aí, não, que você... Não teve oportunidade de ir lá. Você foi, João? Ontem fui. Que eu vi lá nas suas redes sociais. Você levou Edmundo, não? Eu estive lá, Edmundo não pôde, um rapaz ocupado, né, novo, não sei como ele tem tanta ocupação, rapaz novo daqui, tanta ocupação que ele tem. Imagine eu. Foi um momento prazeroso. O Zé Nilson Coutinho, ele é um grande parceiro. Cláudio, quando a gente vive numa organização, nós estamos na diretoria de 6 diretores. Você está aqui numa estrutura. Se a diretoria dessa estrutura te der apoio, você avança muito. Quando há união, que essa união minha com o Zé Nilson é muito grande, a catálise desse processo é um resultado importante. É o que nós temos. O comitê tem se beneficiado muito com essa união que a gente tem, eu, Zé Nilson e outros diretores. E aí, o Zé Nilson faz um trabalho magnânimo lá na Igreja de São Francisco, junto ao Major Almeida, né? Que eu tenho uma admiração grande pelo trabalho, tanto do Major quanto dele, e isso absorve muito. Então eu tento compensar essa nossa união representando a nós dois em todos os momentos que a gente vá. E isso é importante, né? Ele permitir que a gente represente a ele e ao comitê, isso é muito importante, que eu agradeço aqui de público. E ontem foi um momento majestoso. Eu ia falar uma coisa aqui e me esqueci, sobre que você me fez uma provocação e eu gostaria de lembrar, depois eu vou lembrar. Mas ontem foi um momento majestoso, que foi uma sacada muito grande. Como eu falei com você, nós tivemos um Fórum de Desenvolvimento do Norte Fluminense que não recentemente. São ações desse tipo, Cláudio, que leva a nossa região a ter um destaque, né? E o CIDEF tem feito um papel importante nisso e organizou esse evento em 20 municípios. Segundo o próprio Vinícius e o Edson Faz, que eu tive com os dois lá ontem, eles disseram que tiveram 15 prefeitos lá na abertura do evento. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então foi um momento único, estava cheio todos os dias, ontem estava cheio, e eu tive a honra de assistir a duas apresentações lá do circuito, né? O Caminho do Açúcar foi uma apresentação de circuitos turísticos. Cláudio, Cardoso Moreira tem 20 anos, um circuito turístico, eu nunca sabia disso. Cardoso Moreira. Eu falei, gente, eu conheço Cardoso Moreira desde que eu tinha 15 anos. O que tem em Cardoso Moreira? Tem 20 anos de um circuito turístico de grande sucesso no estado. Valença, Partido Alferes, Friburgo, Teresópolis. Friburgo, Teresópolis, né, tem milhares de coisas para se ver. Mas Cardoso Moreira, graças a Deus, teve uma equipe lá que tem mostrado o que Cardoso Moreira tem. E Campos carece disso, Cláudio. Campos, São João da Barra, aquela Foz do Paraíba do Sul, é belíssimo você passear de barco ali, entendeu? E tudo isso foi falado. Mas realmente, a estrela de ontem foi a apresentação de Rafaela Machado, né, sobre o arquivo público, a história Ela fez um passeio, Cláudio. Só quem não teve oportunidade perdeu uma oportunidade única. De um passeio de 1534 até 2001 sobre a história do açúcar e desenvolvimento em Campos. Foi maravilhoso ouvir essa apresentação sobre essa história de Campos, que é riquíssima
E ela apresentou em detalhes. Você vê, de 1534 até 2001, quantos séculos se passaram. E ela conseguiu resumir essa história em 1 hora de apresentação ali. Séculos, meia dúzia de séculos. Desde a colonização de Pedro de Góis, com a instalação, né, de um engenho aqui em Campos, na região da capitania de São Tomé, né, no Itabapoana, na Vila da Rainha, na Santa Catarina das Mozes, que nós visitamos lá, e até a instalação da usina Pureza, que parou as suas atividades recentemente, em 2009. Né? Então, ela discorreu todos esses anos a colonização dos índios, goitacazes, puris, coropóis, etc. e tal. E aí, Cláudio, eu gostaria de chamar um apelo dessa apresentação, que eu queria até falar na época, lá não tive oportunidade. Você sabe que a grande estrada da colonização foram os rios, Cláudio. Sim, sim. Na nossa região, você gosta muito do Espírito Santo, né? Sim, eu sim. também gosto. O rio Itapemirim, o rio Itabapoana foram os primeiros locais a serem colonizados em nossa região. Sabe por quê? Segundo o professor Sofiati, eu não poderia deixar de fazer referência a isso, né? A Foz do Paraíba foi a 6ª a ser penetrada. Porque você sabe, né? Tem uns bancos de areia aqui, naufrágios, essas coisas todas, né? Os próprios 7 capitães vieram pelo mar e naufragaram ali na região de Quissamã, né? E depois eles vieram a pé de Macaé para cá e pernoitaram na Lagoa Feia, né? Na sua estada, e deu o nome de Lagoa Feia, aquela lagoa, né? Porque fantástico, realmente quando dá um vento sudoeste ali, o trem fica feio. Fica feio. Então, essa foi muito bacana ouvir isso, tá, Cláudio? E começou a nossa colonização. E mais importante, Cláudio, você vê como é que a gente fala açúcar em Campos, né? O primeiro engenho foi lá em Santa Catarina das Mozes, no Espírito Santo. No Espírito Santo não, no Itabapoana, na região de Campos, de São Francisco, mas o sertão das Cacimbas, de São João da Barra. O primeiro engenho foi lá, depois foram vários engenhos em Campos, mas a gente fala açúcar em Campos, como nós falamos mais uma vez, né? Quissamã tem um engenho central, São João da Barra em Barcelos, Bom Jesus, Santa Maria, usina Santa Maria, Pureza em São Fidélis, hoje Canabrava em São Francisco, né? Hoje o polo já há muitos anos, desde 70 e pouco, né, Zenilson? O sertão de São João da Barra foi desmatado. Naquela época era comum desmatar, né? Foi desmatado para a plantação de cana. Então, foi muito bacana ouvir essa palestra e esses 5 séculos de história, né? Descrito em 1 hora. Acho que foi uma grande sacada da Rafaela Machado. Mas a Rafaela é muito fera também. Muito fera. Na parte religiosa, a primeira introdução religiosa que teve na região foi através do Rio Itabapoana, né? Pedro de Góis entrou ali, ele levou consigo, trouxe uma imagem de Santa Catarina de Alexandria. Foi a primeira instituição religiosa que ele colocou nessa região. Ele fez uma capela em homenagem a Santa Catarina. Zenilson está escrevendo um livro sobre isso, junto com o Major Almeida, né? Vai ser lançado agora, né, Zenilson? Faz um lobbyzinho aí. Vai sair a terceira edição desse livro agora. Acho que essa semana já sai. Tá. É o livro do Major, né? A história da freguesia, que é pouco conhecida. A Igreja de São Francisco. E nós agregamos agora na terceira edição. Aqui na 13 de maio? Na 13 de maio? Sim. Poxa, que beleza, eu quero uma Você precisa ir lá conhecer a Igreja de São Francisco. Não, conhecer a igreja. Eu conheço a igreja muito. Eu adoro a igreja ali. Aproveitar aqui o espaço. Quando não dá tempo de ir na igreja, eu passo na gruta, pelo menos ali. Faço a estudantes pescadores, até todo mundo. Dia 31 agora, semana que vem, nós vamos ter uma apresentação da Orquestra Sinfônica, da Orquestra da Vida, vai se apresentar dentro da Igreja de São Francisco. Tá? Que maravilha. Nós temos um convênio com ele de fazer 3 apresentações ao ano. Essa agora vai ser a primeira desse ano. Legal. E nós temos uma segunda em outubro e um concerto de Natal no final do ano. Mas muito bonito, cara. Muito show. Dia 31 agora é a primeira apresentação. Acho que eu vi ali já um concerto desse já em outras, até já tem bastante tempo que eu vi, e tem essa tradição. Ver agora. Essa orquestra, através de Zenilson, ela abriu o nosso simpósio dia 12, 13 de abril passado. Rapaz, o pessoal veio gente de Minas, Brasília, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, veio gente de todo lugar aqui da bacia hidrográfica, pessoas ligadas a isso, de Brasília.
Brasília, eles ficaram maravilhados com a Ah, é linda, apresentação. linda. É nível internacional. É linda, É linda. nível internacional. Aliás, vai estar numa viagem internacional. Agora já esteve. O mestre Itmar estava Eu falando acho que com a ele gente. vai à Argentina agora. Vai à Argentina agora. Foi ao Museu Nacional. E não é a primeira, né? Já é uma Não, série não de é a outras. Gente, eu quero agradecer a vocês, dizer que foi um prazer renovado e, sobretudo, renovando aqui esse compromisso do comitê do Baixo Paraíba do Sul de fato transformar todos esses projetos que existem aí, que vão chegar e que precisam ser feitos em realidade. Parece que, assim, eu considero uma virada de página essa entrevista hoje com a gente, no sentido de que vocês obtiveram sucesso lá, tanto em Brasília quanto no Rio, aqui no Rio mais por orientação do Paulo, né? Paulo. Mas nessa vida orientação é tudo, para você poder seguir um rumo, seguir um caminho, né? Então eu quero agradecer a vocês. Só tem uma pergunta do Edmundo aqui, que ele diz aqui, ó, pergunta a esse senhor o que ele acha da proposta da ida da Feira do Mercado para a Praça da República e a abertura do prédio centenário e podendo usar o Campus Macaé naquele trecho, inclusive podendo ser navegável. Para quem não sabe, Edmundo é filho do João Siqueira. Esse Ele está perguntando ao senhor aqui. Nós temos o projeto pronto, Cláudio, e o governo do estado se comprometeu e a prefeitura de Campos a assumir essas obras, né, de 8 comportas do Paraíba do Sul. Reconstrução de 8 comportas. Uma delas é do Campo Macaé. Se nós conseguirmos esse projeto de reforma dessas comportas, e vai ter água, vamos dizer assim, fluindo no Campo Macaé o ano todo. E a gente pode elevar, inclusive, o nível da água ali, né? Então, o Campo Macaé deve ser revitalizado se a Prefeitura de Campos realmente, junto com a água do Paraíba, né, assumir essa reconstrução das comportas, com bombeamento, etc. Tudo, o projeto já está pronto, calculado, com valor, orçado, até o parafuso que precisa lá, está lá o valor dele, projeto magnânimo. E sim, se essa obra for executada, o canal Campo Macaé vai ser todo revitalizado. E outra coisa que nós conseguimos lá na nossa, só para terminar, Cláudio, de primeira mão vou lançar para você aqui. É uma das ações concretas, você fala muito, né? O projeto é bom, mas é bom a gente ver a obra. Claro, a gente, né, é o teste São Tomé, ver para crer mesmo, você está corretíssimo. As coisas só acontecem quando a casa sua está pronta, você está morando nela. O projeto arquitetônico, né, é muito importante, mas é bom quando você está morando nela. Uma ação concreta que nós conseguimos aprovar em plenária do CEIVAP recurso para a construção de um museu do Paraíba do Sul. Nós vamos construir um museu. Agora, museu só para... museu não é local de guardar coisa velha, não. Segundo o próprio curador do Museu do Mazzaropi nos orientou, o museu é uma concepção moderna, inclusive digital. Panorama, Museu do Amanhã. Foi construído Museu agora, do Museu Amanhã, né, é uma Niterói, coisa maravilhosa. né? Então, a exemplo desses museus novos, nós vamos construir um espaço no Paraíba do Sul, não se sabe aonde, mas já foram alocados recursos do CEIVAP para a construção de um museu. Um espaço físico e um espaço digital para que todos possam conhecer as maravilhas do Paraíba do Sul. Inclusive, Cláudio, nós estamos fazendo esse projeto na Igreja São Francisco de fazer não um museu, mas um espaço cultural para mostrar a importância dessa igreja para o desenvolvimento da nossa região. Que tudo começou ali, entendeu? Boa. Esse projeto já está pronto e deve, em breve, estar sendo lançado aí. Surgiu uma pergunta aqui do Cláudio Graça, aposentado da Petrobras, Marajá, perguntando por que não tem defesa do robalo aqui no Paraíba. Eu não sei se quem quer que pode ver isso pra gente. Por que não tem defeso do robalo, já que em outros locais tem nessa mesma época? Eu vou procurar saber também. Tem muito robalo ainda. É porque tem muito? Pode ser. Não é minha área, não. Eu vou procurar saber para entender o quem Marcelo é que pode. Fernandes, né, que é o grande
foi o cara que ajudou o vereador Edson Batista na outra gestão a criar aquele corredor cultural ao lado do antigo fórum, se você conhece. Sei. Aquilo é uma maravilha de Campos, né? Quanto de história tem descrita ali. Parabéns ao vereador Edson Batista naquela época e ao Marcelo por construir esse espaço para nós. Ele que é o grande pescador, né? Pode dar uma ideia, gente. Tá bom, João, muito obrigado, bom dia, sucesso e parabéns aí pelo trabalho. Estamos à disposição. Meu querido Zenilson, muito obrigado também, bom dia. O convite para o lançamento do livro e também para visitar lá a Igreja de São Francisco. Sim, esse livro deve ser lançado na Academia Campos de Letras, tá? Nós vamos anunciar aí agora, mas essa semana já deve estar saindo da gráfica. Dia 31, Zé? Não, Entendi, não sei. não. Dia 31 é o concerto na igreja. Ah, tá, desculpe. Agradecendo aí a oportunidade de estarmos aqui e nós estamos marcando agora uma reunião com o Bacelar para a gente cobrar do governo do estado essas ações que nós estamos pondo em prática aí. Cláudio, tá? eu gostaria de fazer um destaque aqui, o Bacelar. Nós temos a felicidade de termos lá junto com o Bacelar, no Rio de Janeiro, o nosso grande amigo Luiz Mário Concebida, que muito foi diretor já do comitê, né, e até hoje é atuante junto ao comitê de bacia. E ele é assessor de Bacelar. Sim, sim. Não, eu acho que o caminho está aí. É isso aí. Né? Não é fácil, a gente sabe disso, mas tem que ser trilhado, percorrido, e vocês estão indo muito bem no caminho certo, que é melhor. São 9h04, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, de volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos.